Olá, eu sou o professor Rubens e quero falar um pouco com você sobre geometria molecular. Geometria de molécula que está muito relacionada, ou pelo menos para você descobrir qual a geometria da molécula, sempre muito relacionada com a chamada fórmula de Lewis, fórmula eletrônica. Para definir a geometria molecular, é importante saber como é que está o átomo central da estrutura. O átomo central da estrutura, olhando uma fórmula, em geral, é o átomo que é monoatômico, é aquele que apresenta, é o átomo do elemento onde você tem um átomo só na fórmula. Então, observando esse átomo central, eu tenho definida a geometria da molécula, pelo menos naquele ponto. E aí vale lembrar que aqui a observação é sobre os elétrons da última camada desse átomo central. Na verdade, os pares eletrônicos, as chamadas nuvens eletrônicas. Lembrar que nuvem eletrônica pode ser de alguns tipos. Pode ser uma nuvem eletrônica não ligante, um par de elétrons que não está ligando esse átomo a ninguém. Pode ser uma nuvem eletrônica ligante, um par de elétrons que está ligando esse átomo a alguém. Pode ser uma ligação dupla. Uma ligação dupla é considerada uma nuvem eletrônica. E uma ligação tripla, também considerada uma nuvem eletrônica. Lembrar que as nuvens eletrônicas se repelem e a partir da repulsão entre elas eu tenho definida a geometria da molécula ou pelo menos a disposição dos ligantes ao redor do átomo central. Se você observar essa tabela, aqui eu tenho um resumo das principais geometrias moleculares de exercícios tradicionais de questões de vestibular, por exemplo, de ensino médio, em algumas Olimpíadas também. Para poder definir essa geometria molecular, primeiro descobri o número de nuvens eletrônicas no átomo central. 3 possibilidades nesse caso. O átomo central ter 2 nuvens eletrônicas, o átomo central ter 3 nuvens eletrônicas, o átomo central ter 4 nuvens eletrônicas. No caso de 2 nuvens eletrônicas, você tem aí a possibilidade de 2 ligações simples nesse átomo central, de 2 ligações duplas nesse átomo central, de uma ligação tripla e uma ligação simples. Esses últimos casos, tradicional no caso do carbono, em compostos orgânicos, por exemplo. Para 2 nuvens eletrônicas no átomo central, a possibilidade da geometria sempre linear, considerando que as 2 nuvens são ligantes. Para 3 nuvens eletrônicas, 2 possibilidades de geometria você observe. Se no átomo central você tiver um par de elétron não ligante, uma nuvem eletrônica não ligante e 2 ligantes, a geometria é angular. Lembrando que o ângulo entre as ligações é da ordem de 120 graus. Vale o comentário, esse ângulo acaba fechando um pouco mais, dependendo da eletronegatividade dos que estão ligados a esse átomo central, mas é da ordem de 120 graus no caso dessa situação. Se eu tiver 3 nuvens eletrônicas ligantes, nesse caso a geometria é trigonal plana e o ângulo entre as ligações sempre de 120 graus. Lembrando, trigonal plana, essa geometria é plana, importante lembrar. Para 4 nuvens eletrônicas, segundo o quadro, existem 3 possibilidades. Uma primeira, quando o átomo central tem 2 pares de elétrons não ligantes e 2 pares de elétrons ligantes. Então, 2 nuvens não ligantes, 2 nuvens ligantes. Nesse caso, a geometria da molécula é angular. O ângulo, no caso, da ordem de 109 graus e 28 minutos, que é o ângulo que você encontra no tetraedro. O caso da geometria angular aqui é o caso da água tradicional. Se eu tiver 3 nuvens ligantes e uma não ligante, aí a geometria é piramidal, como aparece aqui, caso clássico da amônia. E se as 4 nuvens forem ligantes, como aparece aqui, aí a geometria é tetraédrica, o caso clássico, o caso do metano, o carbono que apresenta 4 ligações simples.